Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois de 10 anos em queda, em 2014 o trabalho infantil aumentou 4,5%, de acordo com o IBGE. São cerca de 143 mil crianças e jovens que se juntam aos mais de 3 milhões de jovens que não poderiam estar no mercado de trabalho, mas estão. Em 2014 também foi registrada a maior alta de desemprego no país em 5 anos. Hoje, jovens só podem trabalhar a partir dos 16 anos. Dos 14 aos 16, podem trabalhar como aprendizes. Entre as atividades em que foi registrado o aumento de trabalho de crianças entre 5 e 16 anos estão o trabalho doméstico e o comércio ambulante, algumas das piores formas de trabalho infantil, formas essas que o Brasil se comprometeu a erradicar até o fim deste ano. O trabalho rural, a carvoaria, também se incluem nessas atividades. O Brasil em Debate vai discutir esse fenômeno com os deputados Bacelar, do PTN da Bahia, e a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Deputados, quais as razões que os senhores veem que possa estar atrás desse aumento depois de tanto tempo de queda? Deputada Giovânia. Então, Vânia, esse é um indicador muito preocupante no nosso país, visto que o lugar de criança é na escola. Eu acredito, segundo o que eu busquei informações, é que com os pais, com a crise, os pais acabaram aí tendo que manter seus padrões de vida. Mesmo a quem vive em situação de pobreza ou de vulnerabilidade social, acabou influenciando e pedindo aos seus filhos para que fossem à rua exatamente complementar a renda da família, para poder manter esse padrão. Acredito que esse é um dos indicadores que levou a esse número crescente, essa curva no gráfico, esse aumento de 2013 para 2014, numa política pública que deveria ser cada vez mais trabalharmos de forma preventiva e buscarmos um encaminhamento a essas crianças e não irem ao mercado de trabalho, porque realmente é direito dessas crianças à escola. Então, é uma preocupação muito grande. Eu acredito que a questão da renda familiar, com a crise, acabou levando essas crianças à rua. Deputado Bacelar, como é que o senhor vê esse problema? Com muita tristeza. Há uma tendência mundial para a redução da idade mínima, uma redução gradativa, mas há essa tendência para a redução do ingresso, da idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho. E não é só mundial, até mesmo no Brasil. Os filhos da classe média estão entrando no mercado de trabalho com idade mais avançada. Os filhos dos ricos estão entrando no mercado de trabalho com idade mais avançada. Isso se torna mais exacerbado para o filho do trabalhador, essa redução da idade mínima, e para os filhos das classes populares. Sim, pode haver uma explicação econômica para o fenômeno. Mas esses dados são dados de 2014 e a crise veio com mais força em 2015. Havia uma tendência no Brasil de queda do número de trabalhadores infantis, de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. De 2000 até 2013, houve uma redução de 5 milhões de crianças no mercado de trabalho. E agora a gente se depara com esse quadro, que também pode haver, tem razões econômicas, mas também pode haver razões políticas. Há um conservadorismo tomando conta de setores da sociedade. Basta ver que aqui no Congresso, deputada, nós temos 4 propostas de emenda constitucional reduzindo a idade de ingresso no mercado de trabalho, indo inclusive na contramão de decisões do próprio Congresso brasileiro. Imagine, nós aumentamos a idade, o tempo de permanência na escola dos 4 para os 17 anos. Enquanto isso, deputados defendem e segmentos fortes dentro da Câmara dos Deputados defendem a redução da idade mínima para 14 anos. Eu acho que aí há um misto, tanto
de questões econômicas, como também de questões políticas, do ponto de vista do afrouxamento das políticas públicas de combate ao trabalho infantil. Deputada Giovânia, já que o deputado Bacelar citou essa questão, eu gostaria de saber a sua opinião sobre as propostas. A maioria delas diminui para 14 anos a idade mínima para entrar no mercado de trabalho, quer dizer, rever uma medida tomada há alguns anos. Como é que a senhora vê essas propostas? A criança, você só consegue construir através da educação. A escola ela é fundamental. Não tem como nós exigirmos um menino, uma menina de 14 anos irem ao mercado de trabalho, mesmo que menor aprendiz, como vários programas que existem hoje no país. Até os 17 anos eu sou a favor de que a criança esteja na escola. Agora, complementando o que o deputado Bacelar colocou, a política de assistência social, que é uma das chaves para isso, que identifica crianças em situação de trabalho infantil, que pode encaminhar, através dos conselhos tutelares, através do CREAS, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que trabalha com a questão da violência e essas crianças nessa situação. 2003 veio a política pública de assistência social. Ela veio fortalecendo e existiam os PETs nas cidades, algumas cidades que tinham condições, porque política pública de assistência social, ela não tem garantia de orçamento, como a saúde e como a educação. Cada município desenvolve os programas conforme orientação do Ministério do Desenvolvimento Social, que parte daqui as políticas públicas. E o que nós percebemos é que teve um momento de transição em que os municípios saíram do PET, porque a criança ficava muito exposta. Essa faz parte do PET. Essa foi identificada. PET é Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Então as crianças ficavam expostas e aí as comunidades identificavam como uma criança que foi encaminhada porque foi identificada no trabalho infantil. O que o Ministério do Desenvolvimento Social e as secretarias estaduais e municipais fizeram? Elas fizeram uma migração para o famoso, que hoje todo mundo conhece, os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. E lá você tem um serviço que eu acho ele fantástico, que é os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Crianças que foram detectadas em trabalho infantil, que é muito difícil identificar, bem como as suas famílias, crianças em situação de vulnerabilidade, extrema pobreza, nos bairros, principalmente nos arredores das cidades, e também as questões de violência. Então você não tem mais aquela criança exposta, ela faz parte do programa de erradicação do trabalho infantil, mas ela faz parte de um programa de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E ali estão todas as crianças. Não existe mais aquela que é do trabalho infantil, não existe mais aquela que é só da violência. Você faz um trabalho socioeducativo. E o que eu acho mais importante, Vânia, é que você consegue fazer um trabalho com a família intergeracional. A mãe também tem que estar sendo acompanhada por essa equipe do CRAS. O pai, quando muitos deles não têm o pai, a família às vezes é só a mãe e a criança, ou a avó, você faz um programa intergeracional. É um programa fantástico. Mas qual é o problema, deputado Bacelar? Eu acho que isso é uma das questões que nós, enquanto deputados, temos que estar muito sensíveis e lutando. É essa garantia de orçamento para uma política pública que é importantíssima, mas que não tem garantia. Hoje, ninguém tem obrigatoriedade de inserir na assistência social. Quando o município não tem recursos, o que ele faz? Corta da assistência, porque não tem garantia. Pois é, deputado Bacelar, a Seguridade Social, ela é meio a prima pobre da Previdência, né? Se fala muito dos recursos para a Previdência, dos recursos para a saúde, a Seguridade fica um pouco deixada de lado. A assistência social é uma das pernas da política, do tripé de sustentação da política previdenciária. Seria previdência, assistência social e assistência à saúde. A gente passa realmente por uma crise de recursos. Há, nesse momento no país, uma necessidade de contenção de recursos. Mas aí a gente vai para outra falha, que é a questão do mau planejamento, que é a mãe de todos os males que o serviço público brasileiro atravessa. Se tivéssemos um orçamento real, se tivéssemos um orçamento que fosse obrigatório a sua implementação, essas questões que a deputada Giovânia, e por ser uma grande conhecedora e por ter sido secretária de assistente social, conhece, esses problemas não existiriam.
Mas também há um problema cultural na questão. A deputada Giovana lembrou que a criança tem que estar na escola dos 4 aos 17 anos. 4 aos 17 anos é para estar preferencialmente em tempo integral em sala de aula. Então, como se admitir que uma criança de 14, de 15, um jovem, um adolescente de 16 anos não esteja na escola e sim no mercado do trabalho? Precisa mudar culturalmente um falso dilema existente na sociedade brasileira. E que dilema é este? Trabalhar ou roubar. Trabalhar ou roubar é um falso dilema. O dilema correto é educar ou trabalhar, e não trabalhar ou roubar. Nós vamos educar, vamos dar escola, vamos dar lazer, vamos dar proteção à família dessa criança e não colocá-la muito cedo no mercado de trabalho. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco conversando sobre outras questões que estão aí entre a criança e a escola. Até já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje discute o trabalho infantil com os deputados Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, e Bacelar, do PTN da Bahia. Deputado Bacelar, eu volto com o senhor, porque o senhor tinha acabado de falar de planejamento. O Congresso está discutindo o orçamento e existe a previsão, a possibilidade de cortar 10 bilhões do Bolsa Família. Isso deixaria sem assistência 23 milhões de pessoas, 11 milhões de crianças, é um cálculo aproximado. O senhor acha que isso pode agravar essa situação? Sem sombra de dúvida. Eu, pessoalmente, defendo, sei que a sociedade não quer mais impostos, sei que a carga tributária no Brasil é muito alta, mas só cortar despesas não vai solucionar a grave crise econômica que o Brasil atravessa. Nós temos, infelizmente, sou favorável a isso, a recriação da CPMF. Por quê? Porque só o corte, nós vamos então cortar 10 bilhões do Bolsa Família, 5, 6 bilhões da educação, então não vamos ter os projetos na área da educação infantil, nós temos que universalizar a pré-escola no próximo ano. Então, somente o corte nas despesas, que é extremamente necessário. O governo precisa ser austero em qualquer época, não só na época de crise. Imagine numa época de crise. Mas só isso não resolve a situação. E já que você chamou atenção para a questão econômica, voltando para o problema econômico, nós temos aí outro problema sério no trabalho infantil, que é o aviltamento das condições de trabalho do adulto. Nós estamos tendo aí, em média, no último trimestre, uma taxa de desemprego de cerca de 10% ao ano, coisa que há anos e anos, há décadas, o Brasil não atravessava um problema desse. E isso o que é que significa? Essa mão de obra infantil que entra, toma o emprego do adulto e aí vai gerar subemprego, baixos salários e o que é pior, o número de acidentes do trabalho, muitos deles fatais para as crianças. Então, este é outro aspecto para o combate que devemos utilizar no combate ao trabalho infantil, que é a questão de estar tirando do adulto, do chefe de família, uma grande oportunidade. E vamos conversar também isso com a deputada Giovana, a lei do aprendizado. A lei do aprendizado tem muitas vagas para adolescentes no Brasil. Deputada Giovana, eu queria que a senhora, esse dinheiro que pode ser retirado do Bolsa Família, eu queria que a senhora analisasse, mas eu queria saber uma coisa. A senhora, a sua experiência como secretária nessa área, a senhora acredita que as crianças do Bolsa Família obrigatoriamente têm que ir à escola? A senhora acha que esse programa é efetivo no sentido de tirar da rua? A senhora acha que poderia ter aprimoramentos? Como é que a senhora vê essa? O Bolsa Família tem condicionalidades muito importantes. A primeira é a criança tem que estar na escola. A esse critério, eu sou muito combativa. Eu acho que mais do que isso, não é só a frequência de 75% que é obrigatório, mas a mãe, o pai ou aquele responsável pela criança teria que ter um acompanhamento muito mais próximo. O que acontece hoje é que muitos pais não querem perder o Bolsa Família.
Quando existe um problema na escola, que a criança foi chamada porque teve um número de faltas elevado, o pai não vai lá discutir a qualidade do ensino, não vai discutir as notas, mas sim a preocupação única é a frequência para não perder o Bolsa Família. Então nós teríamos que aprimorar essa condicionalidade. A outra da saúde é o acompanhamento da mulher lá na unidade. Agora, eu fiz um projeto que eu acho muito interessante, Bacelar, eu convido você a estar na CETASP, que é criando mais uma condicionalidade ao Bolsa Família. Tem repercutido muito no país, porque o Bolsa Família hoje tem a porta de entrada. E nós tivemos um acréscimo aí de 3 milhões de famílias em 2003 para 14 milhões de famílias. Hoje, de cada um quarto da população, de cada 4, uma pessoa no país vive do Bolsa Família. São quase 50 milhões de famílias. E qual a porta de saída? Porque alguém paga. Da onde sai o recurso do Bolsa Família que vai a essas famílias? Sai exatamente do contribuinte, do cidadão. Então, o que nós temos que criar? Uma porta de saída. Então, eu criei uma condicionalidade no meu projeto 2105 de 2015, que a família ela tem que buscar uma alternativa, claro que o poder público é responsável por isso também, criando a capacitação, qualificação dessa família e a inserção dela no mercado de trabalho. Se continuar nessa crescente, daqui 10 anos nós teremos a metade da população brasileira. Então, é bom, é importante o programa? Mas no momento que a família está numa situação vulnerável muito complicada, mas não pode ser contínuo. A família tem que ter uma passagem, entra no programa, mas qual a saída? O que os governantes, e eu me incluo nisso, enquanto legisladora, o que nós temos a oferecer a essa família? E aí tem outras alternativas. O IGD, que é o Índice de Gestão Descentralizada, que vai para os municípios, conforme o que é a gestão do programa, que tem que ser investido na família, que depende do programa, que depende do Bolsa Família. Então, eu sou crítica ao programa porque ele não tem hoje uma porta de saída, somente a porta de entrada. Tem que aprimorar muito. Pois é, a Folha de São Paulo, o repórter Fernando Cazian, fez o acompanhamento de 2 famílias nos últimos 10 anos que receberam o Bolsa Família e outros benefícios da Previdência. Uma delas, o pai e a mãe resolveram investir em comida e educação. Então, eles moram ainda numa casinha muito precária, mas os filhos estudaram, continuam estudando, já estão mocinhos, pensam em ter uma carreira. Na outra família, eles pensaram mais em melhorar a casa e não se preocuparam muito. Alguns filhos fizeram cursos de qualificação que não são muito efetivos, os cursos são um pouco precários. Enfim, todos tiveram filhos na adolescência, abandonaram a escola assim que terminou a exigência. O que está faltando, deputado Bacelar? Olha, nessa área, a gente tem, por exemplo, e com oferta muito maior do que a demanda, a lei do aprendizado. O que é que a lei do aprendizado garante? Garante a todo adolescente e todo jovem, de 14 aos 24 anos, emprego, educação, formação profissional, com garantia de continuidade dos seus estudos e com todos os direitos sociais e trabalhistas. Essa lei do aprendizado garante uma cota, hoje no Brasil, de 1.400.000 vagas. E apenas 30% desses adolescentes e desses jovens estão frequentando ou estão se beneficiando da lei do aprendizado. O adolescente trabalha e depois tem formação profissional, por exemplo, no Sistema S, no SESI, no SENAI, no SENAR, no SENAT, e com a sua garantia de frequentar no outro turno a escola e de ter todas as garantias profissionais. Há uma demanda, há uma oferta excessiva aí de vagas de cerca de 1 milhão de vagas no sistema. Então, nós precisamos descobrir o porquê a lei do aprendizado não está sendo obedecida na sua integralidade. Porque essa lei garante as cotas nas empresas para esses jovens e adolescentes, o que ajudaria, sem dúvida, também no combate ao trabalho infantil. Agora, quando foi aprovada essa lei, a dúvida é se as empresas adotariam. Agora, o senhor está me falando que tem vagas que não têm adolescentes que chegam a ela. Aí nós precisamos ver, junto ao Ministério do Trabalho, se essas vagas não estão sendo efetivadas nas empresas ou se não há uma demanda para isso. Como é que a senhora vê essa questão, deputada?
Além do aprendizado, na verdade é tudo muito recente, mas aí eu tiro pelo meu estado de Santa Catarina, deputado, que há uma procura muito grande. Eu trabalhei já na área de recursos humanos, de uma empresa de 2.000 funcionários, e nós buscávamos isso diariamente para poder atender a lei do aprendizado. Então, nós inseríamos com muita frequência esses aprendizes. Não é a realidade lá no meu estado que as empresas aderem com muita facilidade e os adolescentes que estão incluídos nesse programa, que foram capacitados pelo Sistema S, eles conseguem essa facilidade de acessar o mercado de trabalho. Aí depende, eu acho que, da especificidade realmente de cada município. Agora, com relação à família dessas crianças que estão trabalhando, segundo o IBGE também, 96% dessas crianças estão na escola. Agora, tem uma alternativa para essas famílias? Porque se elas precisam dessa renda, como é que se faz? Se me permite, né, deputado Barcelar, acho que o deputado até colocou uma coisa muito importante, que é a escola integral, em tempo integral. Ou a um programa socioeducativo ou de fortalecimento de vínculo que complemente a escola, quando a criança em situação de vulnerabilidade. Na política de assistência social, a criança, quando vai para a escola pela manhã, ela faz o contraturno escolar. Ela sai da escola, vai direto a um CRAS, onde lá ela tem toda a alimentação do dia, inclusive frutas, pensando na questão nutricional, faz o socioeducativo e o acompanhamento da questão pedagógica também tem esse suporte, porque muitas vezes essas famílias que dependem do Bolsa ou que estão em área de vulnerabilidade, que não têm o Bolsa Família, elas acabam não tendo condições para acompanhar seus filhos nos estudos. Então, eu vejo aí o contraturno escolar ou escola em tempo integral, acho que um grande apoio a essas famílias. É lógico que hoje as crianças que se encontram em situação de trabalho infantil, a família incentiva muito. Nós tínhamos uma família em que a gente tentava intervir a todo momento, mas a mãe colocava, eu não tenho renda suficiente e eu coloco meus filhos a venderem cartões de Natal no semáforo da cidade. Então, o Conselho Tutelar fazia a buscativa, encaminhava, mas o trabalho tinha que ser com a família, integral, buscar essa mãe, qualificar, que aí eu digo que o trabalho da assistência e da própria educação, a política pública de educação também tem um trabalho com os pais que pode ser feito e essa política pública dá um apoio para inserir essa família em alguns programas de transferência de renda numa situação vulnerável. Essa criança ganha de 100 a 200 reais por mês. Sim. Quer dizer, o pai tem que ter emprego, né? O que eu digo, se você está enfraquecendo o trabalho do adulto, a vaga do adulto, não é, você está aviltando as condições de trabalho. E nós temos que fazer isso, como a deputada Giovana falou, uma ação integrada dos diversos órgãos, o Conselho Tutelar, as secretarias de educação. São Paulo está tendo essa experiência, parece que Belo Horizonte está tendo, os Salvadores também está tendo, da própria Secretaria de Educação ficar fiscalizando no bairro ou se essa criança não foi para a escola no turno no qual ela está matriculada, onde não tem educação em tempo integral, ou no contraturno, se ela está na rua ou em alguma atividade de trabalho. Muito obrigada, deputado Bacelar. Muito obrigada, deputada Giovana. Eu agradeço. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.